Olá, meus queridos, tudo certinho? Pois bem, na aula passada nós havíamos estudado quais são os fatores que influenciam no clima. E aí nós falamos sobre maritimidade, continentalidade, falamos sobre a questão do relevo, falamos sobre a latitude, então falamos ali sobre os diversos fatores que influenciam na temperatura, no clima. E aí, hoje nós falaremos sobre a questão da vegetação e dos domínios da natureza, que na verdade é a característica que a natureza, com que a vegetação se apresenta em cada lugar do Brasil. Falaremos aqui sobre os domínios os mais conhecidos e os mais importantes, segundo a classificação do professor Aziz Nassib Absaber. O primeiro, então, que nós vamos falar é sobre o domínio amazônico. O domínio amazônico é o domínio mais quente do Brasil, também o mais úmido. Na região amazônica, que é onde esse clima ele tem predomínio, ele, em sua grande parte, é de um relevo baixo. Nas bordas dele até ele existe um aumento do relevo. Ele até existe aí, tanto que você lembra que na aula passada a gente falou sobre a questão de um clima chamado equatorial semiúmido, que é uma parte dessa onde o relevo acaba subindo. Então, na sua grande parte, ele tem muita umidade. E no domínio morfoclimático da Amazônia, nós temos árvores muito altas. O seu porte varia de porte médio a porte alto, em grande parte alto. Para vocês terem noção, existe tanta árvore que ele forma um chamado dossel, que é uma parte de vegetação lá de cima da copa das árvores, que ele forma como se fosse um cobertor verde. Então, quando tu olha de cima de um helicóptero, por exemplo, de um voo de drone, ele forma como se fosse um tapete verde. Esse tapete verde ele é tão denso que ele não deixa, que ele impede que a umidade chegue até o solo, fazendo que o solo amazônico ele seja úmido o ano inteiro. Vale lembrar que devido à grande espessura das árvores, são árvores de troncos muito grossos, são lenhosos, isso acaba gerando uma atração muito grande do polo madeireiro. Então, na região amazônica, muita área é desmatada para que essa árvore se torne madeira, para construção de casas e para outras coisas também. Esse desmatamento, em sua grande parte, é um desmatamento ilegal. Outra atividade que gera muito desmatamento na região amazônica é a atividade de pastoreio, ou seja, de gado, a pecuária. Na verdade, o nome mais correto é pecuária. Essa pecuária, ela necessita de uma grande área desmatada e muita gente vai lá e corta também ilegalmente essas árvores para dar espaço então para o gado. Há pouco tempo, no ano passado, nós vimos aí uma queimada muito grande na região amazônica. Essa queimada possivelmente foi uma queimada criminosa, onde alguém foi lá, botou fogo numa determinada parte da floresta amazônica e acabou se perdendo o controle. Então possivelmente foi isso. Era um período mais seco, então a vegetação mais seca acabou propiciando esse fogo. A segunda parte, o segundo domínio que vocês devem acompanhar aí no livro de vocês, ele está lá na página 48. Nós iniciamos ali o nosso conteúdo na página 46 e agora a página 48. Domínio de mares de morros. Esse domínio, ele começa lá no Rio Grande do Norte, no norte do Brasil, e ele se estende até o Rio Grande do Sul. Então ele pega uma grande faixa brasileira, uma grande faixa principalmente litorânea. E esse domínio, ele é muito variado, devido inclusive à grande latitude ao qual ele atravessa. Aqui em Florianópolis nós temos a presença desse domínio. Temos aí na região de São Paulo, aqui em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul. Nesse domínio a gente vai encontrar muitos morros
arredondados, de topo arredondado. Por quê? Porque se é uma região que ela tem clima úmido, chove muito, e a chuva ela desgasta esse relevo, fazendo que exista muito material, inclusive sedimentar, nas baixadas, no litoral. É onde também a gente encontra a vegetação chamada de Mata Atlântica. Por incrível que pareça, anteriormente eu falei sobre a floresta amazônica, mas a região, a mata mais desmatada do Brasil é a Mata Atlântica, que hoje também, muitas vezes no livro, ela aparece como floresta ombrófila. E aí, essa vegetação ela é mais desmatada por quê? Porque é onde se tem a maior concentração de pessoas no Brasil, seja no litoral ou seja na região do sul e do sudeste brasileiro. Aqui em Santa Catarina também a gente encontra o domínio das araucárias. Aqui em Santa Catarina, no Paraná, num pedacinho do Rio Grande do Sul e num pedacinho muito pequeno de São Paulo. Muito, muito pequeno. Esse domínio de araucárias é chamado de floresta ombrófila mista, também muito desmatado. E por que ele é muito desmatado? As árvores, o pinheiro, ela é uma madeira muito boa. E durante longos e longos anos, essa madeira ela foi utilizada para construção, para se fazer casas. E aí, Santa Catarina, ele era um grande exportador, inclusive, dessa madeira. Essa madeira, lá o pessoal do campo cortavam nessas serrarias, fatiavam ela em tábuas e depois enviavam para a Europa, enviavam para a Ásia, enviavam para um monte de lugar. Essa árvore ela só deixou de ser desmatada quando passa a entrar no mercado brasileiro o pinheiro, esse pinheirinho de pinheiro de Natal que a gente conhece como pinheiro americano, e também o eucalipto. É um grande problema esse tipo de pinheiro porque ele não está no território dele. O território dele é na América do Norte. Então trouxeram para o Brasil em substituição à nossa araucária, o que gerou um grande problema, um desequilíbrio ambiental inclusive. O próximo domínio em que a gente vai falar é o domínio da caatinga. A caatinga, ela tem plantas do tipo xerófitas. Elas são plantas que elas tiveram ao longo dos anos, ao longo dos milhares de anos, uma adaptação para não perder umidade. Então ela tem uma casca grossa, ela praticamente não tem folhas. Por sinal, a maior parte das folhas são acicofoliadas. Aí você pode estar pensando, mas o que é acicofoliada? Acicofoliada é quando a folha da planta tem um formato de agulha. Acico, agulha. E aí essa é uma estratégia para que aquela planta consiga enfrentar longos períodos de estiagem. A gente deve lembrar que a caatinga, que pega ali uma parte do Nordeste, pega uma parte do norte de Minas, ela é muito seca. Então, na aula passada eu falei aproximadamente 800 milímetros de chuva. É uma quantidade de chuva muito baixa. Então faz com que as plantas que ali existam, elas têm que ter uma raiz muito profunda, elas acabam se tornando, em sua grande parte, uma vegetação baixa, galhos retorcidos, casca grossa e folhas em formato de agulha, de maneira com que ela perca a menor quantidade possível de água nos períodos de seca. Domínio do cerrado. O cerrado, ele também tem pouca umidade, porém mais umidade do que a caatinga. Ela também é formada por vegetação relativamente baixa, de pequeno e de médio porte. E o cerrado, ele tem um grande problema que são as queimadas. Assim como ali na região da Amazônia, ele também tem muita queimada. A queimada aqui ela pode acontecer de maneira natural, né? Porque ela é seca também. Às vezes até a incidência do sol sobre um grão de areia pode gerar queimada nesse tipo de vegetação. Como também ela pode ser de maneira humana. Alguém pode chegar lá e fazer a queimada naquela região. E por ela apresentar muito capim, ela é muito fácil de se queimar.
Nessa área, uma coisa que a gente não pode esquecer é que ela sofre um grande impacto sobre a questão da expansão da agricultura e da pecuária, seja da agricultura da soja, seja da criação de gado. Domínio das pradarias. A pradaria é uma coisa que a gente deve ter muita atenção. Está aqui no sul do Brasil, compreende o Rio Grande do Sul. Muitas vezes ela é chamada de coxilha, também pode ser chamada de pampa. E essa vegetação, muitas pessoas não dão importância, ou não davam importância para ela no passado, porque olhavam um capim. Capim pode ser substituído. A gente, é pastagem, então vamos tirar esse capim, essa pastagem natural, e vamos botar uma pastagem melhor. Muitas pessoas pensavam desse jeito. Resultado: ao retirar essa vegetação original, esse capim, esse pampa, que ele chega até aproximadamente 1 metro de altura, e colocar uma pastagem baixa para a criação de gado, para engordar mais o gado do que o pampa engordava, outros animais que dependiam do pampa passaram a se tornar animais sem ter onde morar, se tornaram, entre aspas, sem teto. Então, muitos animais no pampa, eles acabaram se tornando ameaçados de extinção e alguns até extintos, por conta dessa ação humana. Então, vale lembrar, vegetação baixa, aproximadamente 1 metro, pode-se ter sim algumas árvores aí que ficam até um pouco mais alta, mas o grande problema do pampa é a questão do desmatamento para a implantação de um novo tipo de pasto. Então, meus queridos, como eu estava falando, a questão do domínio da pradaria, dessa vegetação herbácea que se tem aí, ela sofre então um grande problema pela ação humana, que é chamado de arenização. O que é isso? Ela é semelhante a uma desertificação, porém, a desertificação ela ocorre em ambientes de clima tropical e seco, no caso um semiárido. Como aqui no sul do Brasil a gente tem um clima do tipo subtropical, ele é úmido, a gente não chama de desertificação, a gente chama de arenização. Então tudo isso pela ação humana. Então, recapitulando, o homem foi lá, retirou a vegetação original, porque ele achava que o pampa, que é a vegetação original, não engordava muito bem o gado, e planta um novo tipo de vegetação. O que aconteceu? Botou em risco os animais da região e causou arenização. Portanto, a ação humana ali foi bastante impactante. A última vegetação, então, que a gente vai falar, o último domínio, são chamados de faixas de transição e complexo do Pantanal. Vou falar primeiro do complexo do Pantanal, que está na página 51, depois eu falo da faixa de transição, que é muito simples. Complexo do Pantanal. Um ambiente quente, pensem, ele é uma bacia que recebe água do derretimento das águas dos Andes. Então, quando chega no período do verão, aquele gelo que tinha lá nos Andes, ele começa a derreter e ele alaga a região do Pantanal. E é onde o pessoal acaba pegando, muitas vezes, e tirando o gado das partes mais baixas e levando para as partes mais altas, por meio das tropas, as tropiadas. É um ambiente, então, que ele é muito úmido e ele também é quente. Além disso, chove-se bastante nessa região, então tudo isso favorece a questão do alagamento das áreas mais baixas das planícies. O rio ali é interessante porque, como ele é uma bacia do fundo chato, os rios ali eles têm muita curva, porque não dá velocidade, não dá vazão para o rio escorrer. Então, se tu olhar o rio da região do Pantanal, os rios da região do Pantanal, geralmente eles são cheios de curva. Tá, professor? E por último, a chamada faixa de transição. O que seria uma faixa de transição? A faixa de transição, pessoal, nada mais é do que a transição entre um domínio e outro. Então, ele vai perdendo a característica daquele domínio e ele vai ganhando a característica do próximo domínio,
até que entre por completo no outro domínio. Então, isso é chamado de faixa de transição. Simples, não é mesmo? Então, para essa aula, ela é uma aula que tem uma grande quantidade de conteúdo, eu indico que você pegue, então, da página 46 até a página 52 e faça um resumo, colocando cada tipo de domínio e colocando ali as principais características dele. Isso vai te ajudar bastante no estudo dessa parte. Também solicito que vocês façam as atividades referentes a essa parte. Ok, então, meus queridos, um abração e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!